Olá, tudo bem, Ave Maria? Aqui quem fala é a professora Tarsila, sou professora de espanhol e hoje nós iremos estudar divergências léxicas, tá? Ou divergências lexicales. Então, as divergências lexicais ou divergências léxicas se dá basicamente na comparação da língua estrangeira que nós estamos estudando, que é o espanhol, com a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Lembrando que a língua materna é aquela língua que a gente aprende quando a gente nasce, certo? Então, você aprendeu aí na sua casa, com a mamãe e com o papai, a língua portuguesa, para você poder se comunicar. Na escola, você estuda inglês e espanhol, que são duas línguas estrangeiras. São aquelas línguas, que nós não utilizamos no nosso dia a dia, mas que a gente só aprende ali na escola e que é oriunda de outro país, que provém de outro país. Então, basicamente, nós vamos comparar diferentes palavras, tá? Diferentes escritas, pronúncias que existem entre essas duas línguas, tá bom? E principalmente o significado das palavras, porque às vezes nós temos uma palavra na língua portuguesa e na língua espanhola bastante parecidas, porém o significado é diferente, tá? Então, se atente a este assunto, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar. Seguimos, Eva, com o nosso assunto, tá? Divergências léxicas, que, como eu falei, é uma comparação entre o espanhol e a língua portuguesa. Espanhol, a língua estrangeira, portuguesa, a nossa língua materna. Língua estrangeira porque a gente estuda ali na escola e a gente não exercita essa língua no nosso dia a dia. Língua materna, que seria o português, é a língua que a gente aprende desde quando a gente nasce. E a gente exercita essa língua no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? Como é o exemplo agora que eu estou utilizando a língua portuguesa para poder me comunicar com você. E aí, a primeira divergência léxica que nós temos são os heterográficos, tá? Os heterográficos são quando a gente tem uma palavra de escrita um pouquinho diferente da língua portuguesa, tá? São palavras com poucas diferenças em la grafia. Essa palavra grafia significa escrita e conemismo significado. Então, olha só. Eu tenho aqui essa palavra nascer na língua portuguesa, nascer, né? Na língua espanhola, ela fica nascer, nascer. Então, muda pouca coisa, não sei por uma letrinha ali que foi o S, tá? Que foi retirado da língua espanhola, o S não existe. Aqui, a palavra estrela na língua portuguesa, estrela. Na língua espanhola, eu tenho estrela. Estrela com 2 L's, tá? O significado é o mesmo, o que muda, pouquíssima coisa muda aqui na escrita, tá? Eu tenho cabeça, cabeça na língua espanhola. Na língua portuguesa, eu tenho a palavra cabeça, cabeça, tá? O cedilha, o cedilha. O cedilha, ele não existe na língua espanhola, tá bom? Não vai existir. Certo? Isso aqui é uma palavra na língua portuguesa, cabeça. Na língua espanhola fica cabeça. Pronúncia mesmo, mas o que muda, uma letrinha só muda na escrita. E o significado também é o mesmo. Açaí, açaí. A mesma coisa acontece aqui. Açaí, na língua espanhola, se escreve com Z. Açaí. Na língua portuguesa, eu já vou ter a palavra açaí escrita com cedilha. Lembrando que o cedilha não existe na língua espanhola, tá bom? Então, vamos lá. Alguns exemplos, tá, Eva? Então, Eva, depois eu tenho os heterofônicos. Os heterofônicos são palavras que têm a mesma escrita, pero la pronunciação distinta. Então, a escrita vai ser a mesma, porém, a pronúncia vai ser diferente. Olha só, aqui eu tenho na língua portuguesa essa palavra casa, mas na língua espanhola a pronúncia fica caça, caça, certo? Então, o S na língua espanhola vai ser sempre S, enquanto que na língua portuguesa aqui fica casa, né? Mas na língua espanhola fica caça. A mesma coisa acontece aqui. Na língua portuguesa eu tenho vaca. Na língua espanhola eu tenho baca, baca. Porque o V tem sempre som de
B na língua espanhola, tá bom? Se fosse a palavra aqui, vida, que também existe na língua espanhola, na língua portuguesa eu pronuncio vida, na língua espanhola, vida, vida. Depois eu tenho a palavra carro, isso para a língua portuguesa, mas na língua espanhola a pronúncia ficaria carro, carro. Sempre o R na língua espanhola é vibrante, sempre, 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 tá bom? Depois eu tenho a palavra rato, rato na língua espanhola, na língua portuguesa é rato. Também tem um pouquinho de diferença porque o significado da palavra rato na língua espanhola é tempo, momento, tá? Então, eu poderia formar a frase aqui, espere um rato, espere um rato. Ou seja, espere um momento. Espere um momento. Então, a palavra rato, na língua espanhola, tem um significado diferente. A escrita é a mesma, mas o significado é diferente e a pronúncia também é diferente. Porque enquanto na língua portuguesa eu tenho rato, na língua espanhola a pronúncia será rato. Na língua portuguesa eu tenho a palavra gente, gente, tá? Que gente, na língua espanhola a pronúncia também é diferente. Eu vou ter gente, gente, certo? Se fosse a palavra na língua portuguesa, girassol, tá bom? Na língua espanhola eu vou ter girasol, girasol. Então, quando o G vier diante de E e de I, eu vou ter esse som, re, ri, como se fosse o nosso R arrastado para cá, para a língua portuguesa, a pronúncia, tá? Girasol, girasol. Eva, depois nós temos os heterotônicos. São palavras que têm a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita de português, pero mas la pronunciação é distinta a causa de sua sílaba tônica. Mira, preste atenção. Sílaba tônica. Toda palavra, Eva, tem uma sílaba mais forte, tá bom? Olha só aqui, olha só o que a Mafalda vai dizer. Si a la democracia, si a la justicia, si a la libertad, si a la vida, certo? Aqui, essa palavra que ela colocou aqui pra gente, a palavra democracia, que é o governo do povo, né? Que é quando o povo escolhe o seu presidente, escolhe seus governantes através do voto. Democracia. Existe na língua portuguesa essa palavra? Existe sim. Porém, a sílaba tônica, se for na língua portuguesa, a sílaba tônica é no si, olha. Democracia, democracia. Então, a sílaba tônica seria aqui. Mas, na língua espanhola, a sílaba tônica é no cra. Democracia, democracia, tá? Então, essa que é a diferença de los heterofônicos. São as sílabas que mudam, a sílaba tônica da palavra muda. Na língua portuguesa é uma sílaba tônica e na língua espanhola é outra sílaba tônica. Aí, eu já trouxe aqui para você, tá? Alguns outros exemplos. Por exemplo, na língua portuguesa eu tenho a palavra academia. Na língua espanhola, academia. Na língua portuguesa eu tenho a palavra álcool. Na língua espanhola, álcool. Na língua portuguesa eu tenho a palavra alergia. Na língua espanhola, aléria. Na língua portuguesa eu tenho a palavra alguém. Na língua espanhola, alguien. Na língua portuguesa eu tenho a palavra atmosfera. Na língua espanhola eu tenho atmosfera. Então, aqui, esses grifadinhos aqui é onde tem a sílaba tônica. É onde está a sílaba tônica da palavra, tá? Olha a palavra burocracia na língua portuguesa. Na língua espanhola, burocracia. Burocracia, então, já muda aqui a sílaba tônica. Mesma coisa acontece aqui na palavra epidemia na língua portuguesa. Epidemia. Na língua espanhola, epidemia. Euforia na língua portuguesa. Na língua espanhola, eufória. Tá bom?
Ah, vou colocar aqui na língua portuguesa, o que é bem comum também, as pessoas confundirem, por exemplo, polícia, na língua portuguesa, na língua espanhola fica policia, policia. E nós temos os heterosemânticos, tá? Você observou que essa palavra hétero aparece em todos que nós vimos anteriormente, em todas as divergências que nós vimos anteriormente, tá? Essa palavra hétero significa diferente. Então, quando a gente vai fazer uma comparação com uma língua com a outra, a gente vai encontrar diferenças. E é justamente nessas diferenças que se é observado, nessas palavras. E aqui em los heterosemânticos estão diferentes significados, tá bom? Nas anteriores eu tive aqui los heterotônicos, diferentes tonicidades, diferentes sílabas tônicas. Depois eu tive los heterofônicos, diferentes pronúncias, tá? Mesma escrita, mas diferentes pronúncias. E los heterográficos, escritas parecidas, com um pouquinho de diferença, apenas. Mas, voltando aqui para nossos heterosemânticos. Então, os heterosemânticos são palavras que são muito semelhantes em la grafia e en la pronunciação de português e de espanhol, pero possuem significados diferentes em cada língua. São conhecidos como falsos amigos. Essa palavra falsos amigos, né? Aquela pessoa que não é verdadeira, que está ali perto de ti, mas que não é verdadeira. Então, é uma comparação que ele faz aqui com esse tipo de palavra. Por quê? Essa palavra ela vai ter a grafia semelhante, tá? E parecida com a língua portuguesa e a pronúncia também, mas o significado vai ser diferente. Por exemplo, Eva, olha só. Cachorros de pero. Esta palavra aqui, cachorros de pero, cachorros de leão. A palavra cachorros também existe na língua portuguesa, mas o significado de cachorro, né, é esse animalzinho aqui, é o cachorro mesmo, o animal cachorro. Enquanto que na língua espanhola, cachorro significa filhote. Então aqui eu tenho cachorros de pero na língua espanhola é cachorro, tá? E cachorros de leão. Então aqui a gente está vendo filhote de leão. Filhote de cachorro, filhote de leão. Então a palavra cachorro significa filhote. Olha só. Eles trabalham em la oficina. Se você observar a imagem aqui, essa oficina é um escritório. Então a palavra oficina na língua espanhola significa escritório. Enquanto que na língua portuguesa, a palavra oficina significa um local onde se conserta carros, né? Só que esse local onde se conserta os carros, na língua espanhola, se chama taller. El mecânico trabalha en el taller, ou seja, o mecânico está trabalhando na oficina. Oficina é um lugar onde se conserta os carros, tá certo? Então, aqui eu coloquei para você, tá? Lembrando que eu vou deixar o slide disponível para você. Coloquei algumas palavras que são muito parecidas. Por exemplo, a palavra cerrar no espanhol. Na língua portuguesa a gente olha cerrar, né? Cerrar algo assim ao meio. Só que a tradução seria fechar. E existe a palavra fechar na língua espanhola, existe, que significa datar. Colocar a data de tal dia, mês e ano. No espanhol existe a palavra perjuízo, que significa prejuízo na língua portuguesa. Também existe no espanhol a palavra prejuízo. Olha só, muda aqui o Rzinho aqui, ó. Só mudou o R. Mas essa palavra com prejuízo significa preconceito na língua portuguesa, tá? Olha só a palavra. Hueso. E a tradução é osso. E a gente pode achar que aqui é um urso, né? Um ursinho. Mas, na verdade, a tradução seria osso. E a palavra osso na língua espanhola, que também existe, que significa urso. Tá bom? Então, deixei aqui uma lista para você. Também deixei outra. E agora nós vamos para os heterogenéricos. Bom,
Os heterogenéricos são as palavras que possuem gênero distinto se las comparamos com o português. O que acontece? Primeiro eu tenho uma palavra que tem um gênero. O que é isso, professora? Gênero? Gênero é masculino e feminino. E aí eu tenho a palavra el maquillaje, tá? El maquillaje. No espanhol, a palavra se assemelha à palavra maquiagem. Maquiagem para a tradução na língua portuguesa. Só que maquillaje, tá? É uma palavra masculina e na língua portuguesa é uma palavra feminina. Olha só, a mesma coisa acontece aqui. O sinal na língua espanhola, la señal. Para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre os artículos da língua, certo? Déjame pegar acá. Os artículos, por exemplo, na língua portuguesa eu tenho o menino, né? A menina, certo? O menino, a menina. Na língua espanhola, a tradução seria el niño, la niña. Tá bom? E aí eu tenho el niño, né? O menino, la niña, certo? Porque eu utilizei aqui esses dois artículos aqui. A, o. Los seria o plural de el, por exemplo. Se eu quisesse passar a palavra los niños, tá? Os meninos, a tradução ficaria os meninos. A palavra aqui, a menina, né? Se eu colocasse aqui as meninas na língua espanhola, seria las niñas, las niñas, se eu quisesse passar para o plural, tá? Então, nessa parte de los heterogenéricos, eu preciso ficar atenta. Aqui, você, Eva, precisa ficar atenta a los artículos, tá bom? A esses artículos, la, e, los, las. E aí, por quê? Porque, como eu falei, a palavra vai ter um gênero no idioma e vai mudar de gênero no outro. Olha só, eu coloquei assim na língua portuguesa o mel. O mel. A tradução na língua espanhola ele ficaria la miel. Então já ficaria aqui, né? Esse lá representa a mel. Mas assim, não posso traduzir a mel. Eu tenho que traduzir o mel para a língua portuguesa. Aqui. A árvore na língua portuguesa, na língua espanhola, el árbol. Então, na língua portuguesa, o gênero é feminino. E na língua espanhola já é do gênero masculino. A mesma coisa acontece aqui. A viagem, na língua portuguesa, el viaje, na língua espanhola. Ou seja, já mudou de gênero. El, né, ficaria masculino. O leite, na língua portuguesa, la leche, na língua espanhola. Então, aqui já ficaria feminino a palavra, tá? E aí, eu trouxe para você algumas regrinhas. Por exemplo, as palavras terminadas em arre na língua espanhola são todas masculinas. Olha só. El viaje, el garaje, el tatuaje. Por quê? El viaje, né? Viagem. Na língua portuguesa eu tenho a viagem. A viagem, né? E aí na língua portuguesa, a tradução, quando ela é traduzida, o gênero da palavra já muda. Enquanto que na língua espanhola eu tenho el viaje do gênero masculino, na língua portuguesa eu tenho a viagem do gênero feminino, tá? A mesma coisa acontece em el garaje. El garaje, ou seja, a garagem. El tatuaje, a tatuagem, tá? Minha hermana tiene un tatuaje muy bonito. Vamos aqui. As palavras terminadas em umbre, na língua espanhola, são todas femininas. Então, coloquei aqui la costumbre. Na tradução da língua portuguesa, o costume. La legumbre. Na tradução da língua portuguesa, ficaria o legume.
Estudiar es una buena costumbre. Estudar é um bom costume, seria a tradução. Tá bom? Então, aqui eu vou deixar uma atividade para você resolver lá na plataforma. Lá não, aí na plataforma.